E sejam bem-vindos a mais um Palavra Franca Saúde. E hoje nós estamos aqui com a nossa super amiga, já vou estar apresentando ela para vocês. E eu gostaria que você que está aí ligado na gente possa curtir, compartilhar, divulgar e promover saúde, que o nosso programa é para isso. É para levar interação e saúde para você, para sua família e para os nossos amigos. E aproveitando hoje para parabenizar o Dia do Médico. Então eu gostaria aqui, em nome de todos os médicos, né, que já trabalhamos juntos, médicos que prestam serviço à nossa comunidade com humanização, de parabenizar todos os médicos pelo Dia do Médico. Meus parabéns. E eu quero agora apresentar para vocês o nosso tema de hoje, que é a importância da educação nas doenças zoonóticas. E para isso, com muito prazer, eu trouxe hoje uma pessoa que eu vou ter que ler aqui, gente, porque assim, eu achei linda essa descrição, e ela é mãe de 2 meninas, católica, e sempre que eu a vejo, que vejo o trabalho dela com a paróquia, eu acho lindo. Então ela é devota de São Francisco de Assis, o padroeiro de Valparaíso. E a nossa amiga ACE, médica veterinária há 10 anos, Daiane Cristine. Seja bem-vinda, Daiane. Obrigada, Jana. Boa noite, pessoal. É um prazer. Me sinto lisonjeado por participar desse programa. E vamos lá. Palavra Franca hoje é comigo. Com Daiane Cristine. Vamos falar sobre zoonose, gente. Tem muitos mitos aí. Vamos ver o que é mito, o que é verdade. Trazer alguns esclarecimentos, né? Que não é assim um assunto tão falado, mas muito necessário no meio da comunidade. A nossa comunidade do Valparaíso em si, né, nós temos muitos animais, é um assunto que nós precisamos tratar ainda como políticas públicas. Então, hoje nós estamos aí com a Daiane, que vai estar aí nos trazendo alguns pontos, né, Daiane? Isso, vamos tirar um pouquinho desse... desmistificar, né, a cabeça da galera aí em relação aos animais comunitários, né, abandono. Vamos falar um pouquinho sobre a própria instituição das zoonoses, né, vamos falar das doenças zoonóticas, o que são doenças zoonóticas, e vamos trazer um pouquinho de informação para a galera aí. Dai, eu acompanhei o seu trabalho, né, no decorrer desse ano, e achei muito bonito, muito bonito. Quem me conhece sabe também que eu sou uma das causas. Uma adepta à causa. Eu sempre tive cachorro, da pandemia para cá, né? Adotei os gatos, me apaixonei. Hoje eu brinco, hoje eu falei com uma amiga, eu falei, gente, eu chamo de meus filhos, e hoje para mim são meus filhinhos. Sim. Então, assim, é o amor, né, que a gente acaba recebendo deles e acaba... Transbordando. É isso aí. Como diz São Francisco de Assis, são nossos irmãos menores, né? Então temos que cuidar e zelar com todo o amor e carinho mesmo. Mas aí, começando aí a tirar os mitos, tem uma fala muito popular sobre a zoonose, né? Então, quando a gente refere de zoonose, aonde você vai? Vou ali na zoonose. Explica para nós. Como é essa definição? O que de fato é a zoonose e o que é o local, a unidade? Bom, essa palavra, esse termo zoonose vem de doenças zoonóticas, que são doenças que passam de animais para o ser humano, né? E o termo zoonose se trata especificamente da doença. O local não se chama mais zoonose, né? A gente trata de unidade de vigilância e zoonoses, né? Que são doenças que acabei de dizer, que vêm para atrapalhar a nossa vida. E aí, como são doenças que causam dos animais para o ser humano para os animais, aí chama-se de doenças zoonóticas. Porém, com o passar do tempo, veio caindo em desuso, né, essa palavra. Sim. Então, o local em si chama-se Unidade de Vigilância e Zoonoses. Hoje em dia, graças a Deus e algumas leis, né, e com um acesso facilitado à internet,
veio muito ajudar, né, a questão do que é zoonose, o que pode ser feito nas zoonoses, né? O que acontece? Ainda, pela falta da informação que talvez não chegue como deveria para as pessoas menos favorecidas, é o lugar onde coloca os bichos, né? A gente escuta muito esse termo, né? Sim, sim. População trata dessa forma. É lá onde coloca os cachorros e os gatos. Mas a gente gosta de deixar claro. Bom, eu vou falar um pouco do período que eu estive à frente das zoonoses, porque é impossível não mencionar. Sim, a sua experiência de trabalho. Eu estive nas zoonoses de novembro de 2022 a agora, agosto de 2023, né? Como mencionado, sou médica veterinária há 10 anos. E neste percurso nas zoonoses, mesmo antes de estar nomeada para zoonoses, eu já fazia um trabalho na minha área, Morada Nobre, com a minha população, de esclarecimento no próprio posto de saúde. Sim. Né? Então, eu acho importante ter esse contato e esclarecer, né? Porque volta e meia, chega pessoas com arranhadura, com mordedura nos postos de saúde, sem saber o que fazer, achando que já vai ser aplicado uma vacina, porque a pessoa foi, né, acidentada por estes animais. Então, é importante esse esclarecimento para a população. E eu gosto da parte da educação e saúde da base. Sim. E aí, nesse percurso, nas zoonoses, nesse tempo que eu estive na unidade de vigilância e zoonose do município, foi um dos pontos principais a ser tratado, né, da educação e saúde nas escolas. Então, começamos ali com uma divulgação, já da parte dos bairros do lado de lá da BR, viemos subindo, né, e fizemos algumas escolas, eu não vou lembrar mais ao certo a quantidade, mas eu acredito que cerca de 7 a 10 mil alunos foram favorecidos com a informação. Nessa ocasião, a gente levava 2 panfletos, um tratando da leishmaniose, né, que é uma doença que acomete especificamente cães, e aí pode passar para o ser humano, por isso é uma doença zoonótica. E outra vez, a gente trazia no outro folheto a informação para que servia o Centro de Vigilância e Zoonose. Então, gente, lá não é um abrigo, tá? Não precisa ligar para resgatar o bicho na rua, porque os animais comunitários têm a função deles também na rua. Ah, mas tá abandonado. A gente sabe que as condições hoje, estamos falando de políticas públicas a nível nacional, Sim. Não vamos focar em município, porque a gente não tem tantas políticas voltadas para essas causas. Ou seja, seria maravilhoso se a gente tivesse um castramóvel no município? Seria. Daiane, o que você acha do hospital veterinário? Vamos um passo de cada vez. Se a gente conseguir, pelo menos, fazer a captação desses animais que vivem na rua e ali você conseguir castrar esses animais, você vai diminuir uma população de rua, uma reprodução desenfreada, assim como outras doenças subsequências, câncer de mama, entre outros, né? Atropelamentos, que a gente sabe que nosso município é cortado por uma BR, Sim. E a gente tem esse tipo de incidente no nosso município, cavalos abandonados, entre outros. Então, assim, é uma gama de informação, né? Mas hoje a gente precisa levar essa informação de forma correta. Hoje, o Centro de Zoonoses tem uma nova direção, né? A qual é colega nossa também de município, e eu espero que ela desenvolva um bom trabalho também, mas a gente precisa bater na tecla que a educação se faz nas escolas. A gente precisa continuar com a educação e saúde da base, assim como a gente já defende outras, né, outras causas. Eu posto muito sobre animais, eu sou uma pessoa que eu amo a medicina veterinária, eu fiz a faculdade que eu queria, no tempo que eu pude fazer. Você já fez há 10 anos? Há 10 anos. Menina, eu juro que eu não sonhava. Eu sabia, mas não sabia, assim, 10 anos. É muito tempo. É um tempo de considerável, E aí, por alguns motivos na época, eu não exerci a medicina veterinária, apesar de ter meu conselho de medicina veterinária desde 2014 ativo. Que legal. Eu não exercia porque outras questões envolvidas, maternidade, né, outros trabalhos pessoais. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa defensora da causa, né,
vocês me veem postando sempre, aí pedindo adoção, pedindo ajuda, e gente me ajuda. Eu não vou citar nomes, mas aqui no Valparaíso a gente tem lideranças que me ajudam bastante. Eu agradeço pessoalmente, em nome de todas, não vou citar, porque se eu esquecer alguém vai ficar uma confusão. Mas eu gostaria de agradecer principalmente também uma pessoa que praticamente me viu crescer no Valparaíso, que é a doutora Zeli, e que acompanha as causas animais, e a gente sabe do amor que ela tem. Eu nem vou te falar que a primeira vez que eu cheguei lá, na unidade que resolvi adotar um gatinho, foi justamente uma época que ela estava nessa campanha ajudando muito forte, lá, ajudando né? lá dentro e reformando, e sempre falava, e os cães, e os gatos, e enfim. E eu acabei chegando lá e já te contei, de um gato foi para 5, que viraram 5 filhos. E é uma jornada, viu? É tão desafiador que o último eu me arrisquei a pegar para pôr para adoção, acabei me apegando com um dos filhotes. Me apegando não, se apegaram lá em casa, e quando eu vi já estava junto com todos, e é a filha caçula. Mas é um desafio. É um desafio para quem se coloca à disposição, tanto de estar pondo como lar temporário, quanto para estar adotando. Porque foi o que eu falei lá em casa essa semana. Eu tenho 3 filhas, meninas, hoje 2 cães, que eu falei deve viver aí mais uns 10 anos, porque são uma raça forte e grande, e 5 gatos que devem viver mais uns 10 anos. Então é muita responsabilidade. E esse cuidado, esse amor, essa questão de prioridades, você tem que ter consciência na hora da adoção. Sim. Né? Então, assim, não adianta você querer pegar um animal hoje em dia, resgatá-lo, né, adotá-lo de alguma forma, se você não vai ter o comprometimento com este animal. É uma vida. Sim. É uma vida. Então, a gente tem que ter bastante consciência. Hoje a gente tem leis que protegem muito. Graças a Deus. Sim. Né? Temos alguns órgãos competentes de fiscalização meio ambiente, no nosso município é um deles, e outros, né? E a Polícia Civil mesmo, então abandonou. Não, hoje nós temos fez delegacia do animal especializada. A primeira é aqui no DF, no né? DF, eu até divulguei num grupo do qual eu participo, uma colega me mandou um tempo atrás, e eu, gente, que bacana, justamente estava tendo umas polêmicas lá dos pets, falei, peraí, deixa eu colocar aqui, o pessoal dar uma seja disseminadora da informação, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade ainda de entender que às vezes o animal tá na rua, não é porque ele quer. A gente sabe que pouco menos de 3 anos atrás, a gente estava passando uma situação difícil de pandemia mundial. Sim. As pessoas não tinham nem alimentos para elas mesmas, e aí, para os animais não entrar em estado de sofrimento, muitos foram abandonados. Essa é a realidade. Então, assim, sabemos também da dificuldade de colocar as pessoas para conscientizar de que aquilo ali é para o resto da vida, né? Você falando dos seus animais, eu também tenho vários animais. Digo de passagem que o meu começou na pandemia. As cachorras não, porque eu sempre tive, né? Nós sempre tivemos os cães, assim. Pelo menos um a gente sempre teve. Aí foi para 2, aí... O amor transborda, não adianta. Aí chegou a história de um que tinham disponibilizado para adoção, que era uma raça que a gente sempre foi apaixonado, que é um Bull Terrier. Eu falei, não vamos deixar essa criança sem pai, sem lá, enfim. E é um cãozinho que demanda, viu? Muitos eu até cuidados. Te procurei uma vez. Cuidados. Eu fiz curativo nele 45 dias seguidos. Eu lembro que você me procurou para tirar algumas dúvidas. Só voltando ao seu trabalho, você falou da sua frente, né, com a educação, que é uma fala que eu defendo muito na saúde. Eu compartilhei com vocês, tem pessoas que falam, Jana, você não é enfermeira. Não, eu sou pedagoga, mas eu fiz a educação popular e a questão da gestão, né, em saúde. E eu amo muito essa área, mas eu defendo totalmente a questão da educação em saúde de base, atenção primária mesmo, que seria a educação que a gente leva nos postos de saúde, e aí você sabe que aborda todas as áreas de saúde. Mas a sua frente, na unidade, com as crianças, como é que foi essa experiência de levar
Quais eram as dúvidas? O que vocês viam assim? O que você via que eles tinham com mais dificuldade ou que eles se tornava novidade para eles dentro do que você levava? Bom, uma das minhas falas sempre quando eu terminava de falar a respeito de doenças zoonóticas para as crianças, que é uma linguagem diferenciada. Diferente. E aí eu sempre perguntava, e aí, quem é que vai querer ser veterinário? E aí a maioria levantava a mão. Aí eu falava, então tem que estudar, né? Tem que obedecer a professor e tal. É maravilhoso o contato com as crianças, porque eles acolhem, eles prestam bastante atenção. Eu gosto da disseminação da informação pelas crianças, porque chega até os pais. E são interessados, né? Muitos. Então, assim, talvez alguns levantavam a mão, tia, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, eu tenho um que adoeceu, eu tenho um que morreu. E aí ali a gente conversava, a gente fazia essa troca, né? E eu falava, mas e aí? Eles estão com um remedinho de verme em dia, e as vacinas, né? Já botava a entender que pra gente ter um animal de estimação, a gente precisa ter cuidados. Então, assim, foi bacana. Eu tenho alguns vídeos, eu acredito que no meu Instagram, salvo, né, dessa parte. E é uma pena que, infelizmente, tem muitos lugares e órgãos que não dão tanta atenção, né, a esse tipo de projeto, mas eu acredito que nós podemos fazer a diferença sendo os disseminadores da informação no nosso ambiente de trabalho mesmo, né, à frente de onde a gente está, enfim. As professoras nas escolas, eu tenho alguns contatos na educação, sou filha de professora, com a graça de Deus minha mãe se aposentou depois de 30 anos no município. Que bacana, achei muito legal, você falou que sua mãe é professora, seu pai é militar. Isso, e aí minha mãe foi professora no Pedacinho do Céu e ela já estava sendo professora dos filhos dos alunos dela, então assim, uma coisa, né, já quase 30 anos, e aí com a graça de Deus ela conseguiu se aposentar esse ano. E aí essa busca, essa vontade da informação é para que quando eles cheguem numa faixa etária, eles consigam saber a diferença que, poxa, para eu ter um animal eu tenho que ter responsabilidades, e isso é criado agora. Com a educação. Sim. Né? Dizem que se educa um filho só até 7 anos de idade, então tem que ser feito nessa educação primária. Sim. Né? Eu gosto muito dessa parte. E aí, com alguns contatos também dentro da Secretaria de Saúde, da Educação, a gente conseguiu fazer um trabalho bacana, né? Espero que a próxima diretora consiga também terminar de desenvolver o trabalho. Folheto informativo ficaram bastantes lá, então que ela consiga manter, né, pelo menos aí a oportunidade de disseminar informação, educação, né? Bacana. A gente sabe que o clássico da zoonose, assim, da linguagem, né, é que são as doenças disseminadas de animais para humanos e de humanos para animais. Dentro dessas doenças, o que mais se é falado ou mais se é detectado? Como é que é essa questão? Tá. São várias. A gente podia passar aqui praticamente a noite inteira citando doenças zoonóticas. As principais. Mas hoje em dia, com muitas mídias, e a gente sabe que uns casos que estão aparecendo aí, a gente está vendo mais. Leishmaniose é uma zoonose atual, sempre atual. Então, essa testagem de leishmaniose, ela vem do Estado. Então, a pessoa que pretende testar o animal é uma testagem gratuita. E pode procurar a unidade. Pode procurar a unidade de vigilância e zoonoses. Essa é uma testagem gratuita. Então, se você tem interesse, se os seus animais têm alguns sintomas, crescimento exagerado das unhas, fotossensibilidade, agressividade do nada, talvez, né? Lesões na pele, então talvez seja um indicativo de leishmaniose, então procure a unidade, né, de vigilância e zoonose e teste o seu animal. Outras doenças zoonóticas que são praticamente de muita relevância em saúde pública é a raiva, que é uma doença que não tem cura. Na literatura, acredito que tem 1 ou 2 casos no mundo. Também a vacinação, que é feita uma vez ao ano, né? A mais divulgada, a mais divulgada, né? Do estado e do município. Na verdade, é a mais divulgada e é a única gratuita? Para doenças zoonóticas, popular? Sim. Porque, na verdade, Jana, são muitos custos, né? E quando envolve muitos custos, às vezes não consegue atender ali aquela quantidade exacerbada. Último censo,
nós tínhamos, eu acredito que erradamente, inclusive, 16 mil animais no município. Um município que tem quase 200 mil, eu tenho quase certeza que é o dobro. Até porque, quando você vai fazer um censo desse tipo, às vezes a pessoa está trabalhando, não passou em todos os... Sim. Enfim, então, para mim, aproximadamente animais, deveria ser feito um censo, né, melhor, no mínimo 30 mil animais no município. Falando de cães comunitários, gatos, né, comunitários também, entre outros. Então, leishmaniose, raiva. Agora tem se falado muito em esporotricose. Então, né? A doença do gato. Foi a doença que me deu um susto. E a esporotricose, ela vive no ambiente, esporotrix, ela vive no ambiente, e ali quando o gato vai fazer a arranhadura da árvore, ou na mesmo próprio substâncias no solo, por inalação ou por arranhadura, ele adquire essa doença, né? Daí, todo gato tem esporotrix, todo gato tem FIV-FeLV, que são outras doenças de felinos. Não, o animal tem que ser primeiro contaminado para poder depois, né, testar e passar a doença. Então, é muito importante fazer logo assim que você pegue um animal, todas as vacinas, todos os cuidados, porque né, a gente sabe que tem os animais e outros. Tem exames que você só consegue testar após 6 meses de vida. FIV-FeLV é um deles. Né? Então, dá falso positivo e falsos negativos se você testar antes. São exames caríssimos que nem todo mundo tem acesso. Então, já vai com essa consciência. Né? Esporotricose, que é uma doença que a gente, inclusive foi um dos cursos que eu fui a Goiânia fazer, por último agora. E febre maculosa, que a gente está vendo ouvir desde meados de maio, junho, né? Que teve um caso em São Paulo, né? E aí a gente vai vendo os casos isolados. E chegou no DF, né? Foi divulgado que uma criança tinha sido suspeita de febre maculosa, que é uma doença que é transmitida através do carrapato, né? E aí, nessa ocasião, lá no Lago Paranoá, a criança teve contato e o carrapato vem da capivara e de outros animais silvestres, né? E aí, graças a Deus, foi negativado o caso, a criança está bem e tal. Mas hoje, de importância e relevância pública, são mais de 200, mas eu tiro essas 5, né, para poder falar um pouquinho e sempre conscientizar, né? A raiva, a gente tem a vacina, graças a Deus, mas é bom sempre ter cuidado. Então, se você foi arranhado, foi mordido, você tem que primeiro lavar a ferida com água e sabão, né? Não precisa se desesperar, não precisa ir correndo para a unidade 24 horas, porque talvez você chegue lá e não tenha vacina. E por que não tem a vacina? Porque de uns anos para cá, esse é o ponto, foi reduzido, né? Foi reduzido os estoques de vacina por ser de alto custo para poder fabricá-las. A gente sabe que a Fiocruz é uma das que mais mandam vacinas hoje em dia no nosso país, quem faz, quem fabrica e tal, e quem manda. E nesse transporte, nesse translado, se perde o país inteiro para atender um laboratório ou 2 às vezes. E aí a nossa regional é quem? Goiânia. Né? E aí vai distribuindo as vacinas conforme as necessidades, os casos, os aumentos. Tudo isso é feito quantitativo, tudo isso é feito notificações obrigatórias, né? Então, assim, por que não tem vacina? Talvez porque não tenha tanto incidente de animais, graças a Deus, né? Que tenha mordido ou arranhado. Então, houve uma arranhadura, uma mordida, não desesperem. Lavem com bastante água e sabão. E sabão de barra mesmo. Sim. Né? Que já é uma orientação, acho que, de uma vida inteira. De uma vida inteira. Procure a unidade de saúde, a unidade tem que notificar e dar as orientações. Exatamente. E a vacina caso precise, lembrando que a demanda é de acordo... Isso, com a necessidade. Qual que é os casos que precise? Por exemplo... Fui mordida por um animal de rua. É um animal de rua, mas você consegue visualizar esse animal todos os dias, porque é um animal comunitário ali próximo da sua casa. Ali.
Então, assim, se durante 7 a 10 dias o animal não apresentou sintomas neurológicos nenhum, não sei, sumiu, morreu, isso não indica que você fará a vacina. Você tem que manifestar sintomas também, né? Então, assim, a gente sabe que o nosso país, graças a Deus, é livre de raiva, principalmente pela vacinação que tem todo ano, Sim. né? Então, é continuar com os cuidados, é manter esses cuidados. E ela já foi mais de uma vez no ano, né? Já, se eu não me engano, muitos anos atrás. Se eu não me engano, teve uma época que ela era feita 2 vezes, mas era uma vez na rede rural e depois na área urbana. Era dividido dessa forma. Mas aí a gente sempre pede para que guarde o cartão de vacina, Sim. porque é lá que a gente tem o controle, né? Assim como o vermífugo, as pessoas não têm, às vezes, a orientação. Dá uma vez e nunca mais. Nunca mais. Vermífugo é feito 4 vezes ao ano. Não. É. Eu sabia de 2. Vermífugo é feito de Tá acordo vendo? com as estações. Eu vou voltar num ponto que você falou, que eu confesso que quando eu adotei o primeiro gato, assim, eu sabia das responsabilidades, né? A gente sabe das vacinações, mas eu nunca tinha me aprofundado. E aí eu adotei aquele gatinho muito lindo, né? Eu não sabia nem que usava caixinha, gatinho usa caixinha, compra caixinha. E aí você vai. Mas quando você vai ver o custo para você vermifugar e manter com medicações que têm efetividade, que você fala assim, tem a medicação tal, mas a tal é garantida por tanto tempo, né? Que a gente sabe que tem essa diferença. Quando eu fui ver isso, Daiane, eu já tinha 5. Desse modelo. e é pesado, é puxado, é onde eu te falei que é muita responsabilidade. E hoje eu falo, gente, é um orçamento da família. Se tiver que reduzir alguma coisa, vai ter que reduzir. Reduz a marca de uma coisa, não sei o que, para a gente poder fazer. Porque é a conscientização que as pessoas têm que ter por terem animal. E não é para deixar de ter. É para ter, sendo consciente de que é isso mesmo, dá trabalho. Dá trabalho, é um membro da família. Sim. Eu falo sempre isso. Custos. Na geração de hoje, mais do que nunca. Isso, mas assim, a gente sabe que os benefícios também são inúmeros, Sim, né? não, Quantas o retorno, pessoas saíram de uma Quando se fala do retorno, a gente não fala de valores. Exatamente. Quantas pessoas hoje em dia são visitadas por pets em estado terminal de câncer? O que eu achei lindo, que eu vi que tinha tido uma lei, né, liberando, achei lindo. É muito importante. E aí, brevemente a gente falará aí a respeito de saúde única, que é essa interação do meio ambiente, do animal e da saúde humana, né? Então, tem que andar juntos, isso já é uma coisa muito antiga, que eu bato muito na tecla, né? Então, gente, eu tenho uma Golden de 11 anos. Sério? Uma Golden de 11 anos, a qual nunca adoeceu. Pra você é fácil porque é veterinária. Não. Porque eu sempre tive consciência, eu sempre tive cães desde criança. Eu tive várias raças, eu sou apaixonada em específico por cães. Gosto muito de gatos, né? Tenho publicado gatos aí de ontem para hoje. Adoro. Na época da zoonose, eu vivia dentro do gatil. Hoje eu sonho em ter um gatil. Tá vendo? E aí, essa minha Golden, a única vez que ela precisou de um atendimento, ela brincando o filhote no quintal, um bichinho pecou ela e ela ficou com aquela carinha inchada. Casa de ferreiro, espeto de pau, eu não tinha um Fernegam para dar no cachorro. Corri feito doida pro Dr. Sato, que Deus o tenha. Tudo que eu sei hoje de medicina veterinária, eu devo a ele. Sim. E uma pessoa que me ensinou bastante, eu fiquei 2 anos na clínica do Dr. Sato. E aí ele, mas doutora, você é veterinária. Muita gente. Você é veterinária, não tem um Fernegam em casa, e eu lá tremendo porque era minha cachorra, né? Enfim, mas ela não adoece porque as vacinas são em dias, porque os vermífugos são em dias, a ração tem um mês que é uma boa, super prêmio, tem um mês que dá uma caidinha. Vamos dar uma reduzida. Por causa de custos. Sim. E assim a gente vive, né? A importância é o cuidado, o amor e essa consciência de que é pro resto da vida. Sim. Né? Vamos dar uma boa noite aqui, Dai? Vamos. Uma boa noite para o Israel,
Uma boa noite para Miriam Fernandes, nossa amiga. Nessi Bárbara. Minha sogra! Boa noite, boa noite, sogra. dona Nessi. Bem-vinda ao programa. Minha amiga do Anhanguera, Elba. Muito boa noite, Elba. Boa que Deus te noite. abençoe. E daí você falou aí da questão da saúde única, né? Que eu queria que a gente entrasse primeiro naquela questão mais popular e tal. Porque, assim, no convívio, no dia a dia da comunidade, eu vejo, né? Os termos, as dificuldades, assim, eu falei, eu acho que é algo legal para abordar. Mas quando se refere à saúde única, né? Você abrange exatamente o quê? Tudo. O meio ambiente, porque é uma integração do meio ambiente com a saúde humana e a saúde animal. Então, se a gente tiver ali, né, uns 3 círculos, equilíbrio, eles estão exatamente ali no meio, né? Porque hoje em dia não tem como falar de saúde veterinária se não falar da saúde humana, porque sim, é um interligado ao outro e o meio ambiente junto. Uma das coisas que eu tenho mais percebido, Jana, é a dificuldade do entendimento agora para as autoridades, que sem as causas políticas públicas animais, a gente não consegue chegar a uma boa qualidade da saúde humana. E aí a gente entra nas doenças zoonóticas. Por quê? Se você não tem uma informação disseminada, correta, do que é raiva, do que como tem que fazer, você vai estar sempre de encontro na 24 horas, que é uma unidade extremamente cheia e né, falando para as pessoas talvez aquilo que você não saiba. E eu acho engraçado, parabenizando os médicos também, hoje uma médica, a doutora Andressa, lá da Unidade Morada Nobre, ela me procurou para falar a respeito dos cavalos, né, que vivem solto e às vezes piado, pulando para procurar comida e rasga lixo e tal. Então, quando eu falo de políticas públicas, eu falo a respeito de tudo isso, né? Eu falo a respeito de aterro sanitário para descarte desses animais que a gente sabe que morrem nas nossas vias. E aí você não sabe se um animal desse tem mormo, você não sabe se um animal desse tem uma outra doença zoonótica que vai contaminar aquela população ali, né? Sim. E quando eu falo de doenças zoonóticas, não vamos longe das outras doenças, não. Dengue, chikungunya, febre amarela são doenças zoonóticas, sim, né? O qual a gente, como comunitário de saúde, de endemias, está literalmente todos os dias ligados a isso. Então a gente precisa entender do assunto, a gente precisa saber como orientar, né? Feliz demais por essa fase final das testagens aí, das vacinas da dengue, né? Graças a Deus, né? Vai chegar, a gente lê muito artigo a respeito disso, é o importante, né? Então é cuidado, a gente foi chamado um dia desses na Vila dos Carneiros, com um problema enorme de escorpiões, né? Nas caixas de gordura ali. Nossa, e por que dá essa quantidade? Bom, porque assim como todos os outros animais, precisa se alimentar. O alimento preferencial do escorpião é a barata. E ali ele vai achar o alimento dele. Então, se você não tiver uma caixa de gordura bem vedada, e desses pequenos detalhes, você vai conseguindo fazer com que as pessoas conscientizem, que as pessoas fechem o ralo, evite barata em casa, detetize pelo menos 2, 3 vezes ao ano, porque você vai estar prevenindo, né, de ser ferroada por escorpião. Porque não tem o que fazer, você é ferroado e não tem o que fazer. Essa é a verdade. Vai doer pra caramba, mas não tem o que fazer, né? E aí a gente sabe que aqui na nossa região não tem o escorpião, que é o preto, né? Que é o mais venenoso. A gente tem o escorpião, a gente fala do papo amarelo, né? Que é o mais específico aqui. Vive em terrenos baldios, vivem em resto de material de construção, vivem em madeiras. Então, assim, tem que ter cuidado de manusear essas coisas, né? Para não ser... ter danos na saúde, né? A gente tem que pensar sempre que a gente sem a saúde, prevenção, a gente não consegue nada. Então, se a gente prevenir, né? É melhor do que correr e remediar. Ou não remediar, né? Ou não remediar. Você falando aí dos cavalos, porque eu acredito que aqui no Valparaíso tem uma incidência muito grande. Eu sei porque quando a gente anda ali até pela parte que tem mais movimento de trânsito,
Valparaíso 1, Esplanada 3, tem muitos cavalos por ali. Então, assim, é um cuidado que se tem que ter. E você falando dos escorpiões, eu lembrei de uma outra coisa, e você me corrige se você souber ou se... Eu lembro que um tempo atrás eu vi umas publicações de moradores da etapa B. Sobre os caramujos. Caramujo africano. Caramujo. Como é que é essa questão? Entra dentro das zoonoses? Não? O que que transmite? O que que pode? Na verdade, caramujo africano veio trazido, né, erroneamente para o Brasil, achando que ia ser comercializado como escargot, né? Essa é a história do caramujo. Não Viu sabia. que ele era tóxico e aí Já jogaram era. ele no meio ambiente. Ali a reprodução é rápida, desacerbada, enfim. Mas o caramujo também traz doenças, assim como outros, né? E outras lesmas, de um modo geral, né? Então, por isso que é sempre bom você estar com a questão da organização e da limpeza da casa sempre em dia, detetização, terreno, entre outros, né? E em relação aos cavalos, Jana, é uma questão um pouco mais complicada. Por quê? A gente ainda tem carroceiros no nosso município. Foi feito um trabalho anteriormente de cadastro desses carroceiros, que eu não sei há quanto anos, mas eu acredito que tenha parado. E aí a gente sabe que eles usam desse animal para manter geralmente as famílias, porque trabalham ali, né? Mas hoje já tem lei também de maus tratos, que é crime, né? Então, assim, denunciem. Olha, eu tenho um morador na minha área que é carroceiro e eu vejo ele espancando o bicho para poder, né, carregar mais peso, enfim. Então, se a gente não começar a tomar partido, mas eu tenho medo de me envolver. Gente, faça denúncia anônima, né? Faça nos outros canais, né? Se eu não me engano, tem o canal da Secretaria de Meio Ambiente, que é um WhatsApp de denúncia. Tem a própria Polícia Civil, que dá para fazer via site. Hoje em dia a facilidade, né, tá muito grande. Sim, o acesso. O WhatsApp, Instagram, tá muito fácil. Então, assim, procurem denunciar para você poder ajudar aquele animal também, né? E não pense nessa questão de, mas eu, né, tenho medo, né? Enfim. Agora, a questão dos carroceiros hoje, o que mais me preocupa de verdade, além dos maus tratos, é este abandono desses animais depois de uma vida inteira de trabalho, doentes na rua. Aí isso me preocupa bastante. Aqui a gente não vê tanto, né, esse lado da BR Valparaíso 1 e tal, é menos do que os outros bairros que são menos favorecidos com a informação. Entendi. Então a gente volta sempre no tema da comunicação, da falta da informação, da educação e saúde, né? Então assim, Vila Guaíra, Anhangueras, Pacaembu. Então, se a gente não fizer um trabalho de conscientização dessa população e dessas pessoas que trabalham com esses animais, a gente sabe que vai ser difícil. Então, assim, mas a gente pode dar uma qualidade de vida para estes, entendeu? E, na verdade, a nossa cidade hoje ela tem 48 ou são 49 bairros. Então, assim, tudo isso tem que ser sinalizado e tratado através dos profissionais de saúde, né, que sabe da conscientização de levar a educação e assim, difícil falar, mas já é a terceira vez que eu passo por um posto de saúde e aí já passei em outros lugares, mas a gente sabe que a correria de um posto é muito grande, né, Jana? Você sabe e mais não é do fácil que eu. estar desenvolvendo Isso, então, essas assim, palestras que às vezes a própria comunidade não se interessa. Não se interessa, mas eu acredito que se a gente fizer um trabalho de educação e saúde em conjunto com a própria educação, com a própria Secretaria de Educação. Acredito muito nisso. Com educação, com a saúde, né? Fazer um núcleo de ensino, de apoio, de interação. Mesmo que seja um número do WhatsApp, esse número vai ser destinado para dúvidas de doenças zoonóticas, esse número vai ser relacionado a tabagismo, entendeu? Eu acredito que hoje a gente conseguiria atingir uma maior população, né, e levar uma informação de qualidade, porque profissionais capacitados a gente tem muitos, né? Inclusive, quero deixar um beijo em especial aqui, doutora Ana Luísa Guerra, né, veterinária, formando pela FACIPLAC, entre outros amigos da saúde pública, é uma das que abraçaram a causa, né, e eu falei, vem para a saúde pública, me ajuda a fazer a diferença. Eu sou aqui uma plantadora de tâmara, quem planta tâmara não vai colher, mas estou aqui
galgando coisas melhores para a população, para o município em que eu moro, né, para o município em que eu sou uma servidora pública, né, e não ter interesse político, tá, gente? Não venho candidata a nada, pode esquecer isso. Eu gosto mesmo de poder ajudar o meu próximo. Como você mencionou no começo, eu sou franciscana e um dos dogmas de São Francisco de Assis é a caridade, né, a doação, o amor, entre outros. Então, é por isso que eu estou sempre à disposição, né? Quem tem meu WhatsApp, me manda mensagem, eu respondo mesmo. Sim, às vezes demora um pouquinho, porque a vida é um pouco corrida, mas eu sempre respondo. Sim, muito bom, muito bacana. É interessante porque a temática da educação já envolve, independente da nossa formação, a nossa profissão, Sim. Né? E aí a gente sabe que dentro da nossa profissão nós temos os profissionais com diversas formações. E isso pode ser muito utilizado, né? Para a educação com a comunidade. Que ser, né, amiga? Então nós temos hoje a CSE, farmacêuticos, veterinários, enfermeiros, fisioterapeutas, agora futuros advogados, sim, entre outras pedagogos, profissões. Enfim. E isso é muito interessante, porque... Administradores, verdade. Assistente social. Sim. Então, são profissionais hoje que têm, né, uma grade curricular pronta. Eu falei em assistente social, lembrei do nosso amigo Acesse Cleiton, da Itapaá. Essa semana até tive um elogio de um paciente. Meu acesso é o fulano. Eu falei, você está muito bem assessorado. Porque um rapaz é um trabalho lindo. E a formação dele é assistência social. Perfeito. E ele faz o trabalho dele com muito amor, né? E a gente sabe que... E parabenizar, né, nossos colegas todos aí eles, de profissão, porque sim, a nossa categoria de 15 anos para cá evoluiu bastante. Muito. E eu gosto muito de deixar claro que a gente não está aqui para competir com ninguém, Jana. A gente está aqui para poder servir o nosso próximo e dar o nosso melhor todos os dias. De acordo com o talento de cada um. Exatamente. Com a informação de cada um. E ontem eu estava elogiando, acho que para você mesmo, falando desses últimos ACS e ACE que entraram sim, no nosso município. Gente, sejam bem-vindos demais. Muito. Se vocês não me conhecem ainda, prazer. Às vezes a gente se desbarra aí, mas não sabe nome nem nada, porque são muitos, né? Muitos. Mas... às vezes eu vejo uns, nem conheço. Gostaria muito de agradecer esse apoio, esse suporte que vocês chegaram, essa força que vocês chegaram nos dando. Vejo muita gente boa na Câmara, na plenária, usando o nosso espaço, aquele espaço é nosso. Do povo. Do então, servidor. Assim, é isso. Se a gente quer melhoria, qualidade de vida para os nossos filhos, né? A gente, mãe, eu moro aqui desde que eu nasci, eu tenho 38 anos de Valparaíso. Então, assim, cada bairrozinho desse aqui, eu lembro quando eu ia fazer mutirão da dengue, subia o Ipiranga, o Ipanema, no Na verdade, barro. eu lembro que as casas do Final do 2 falava-se em trocar por televisão. Não tinha, né, estrutura alguma, ninguém queria, né? Então, assim, Valparaíso cresceu muito, nós somos a 7ª maior potência do estado, sim, né? Então, de 246 municípios goianos, somos o 7º, sem ter agricultura, sem ter indústrias. Então, estamos bem, obrigado, mas precisamos melhorar ainda mais. Sempre né? melhorar. Então, a intenção é essa. Desde já agradeço novamente. Calma que nós ainda temos um tempinho das dúvidas. Eu quero cumprimentar pede pro pessoal aqui botar aí qual que é a pergunta, a nossa dúvida, amiga né? Noemi Santos, muito boa noite. André, Tainara Diniz, gente, muito obrigada. Dai, você citou os nossos amigos, né, que entraram mais recente, e de fato é uma turma que eu admiro muito, porque eles são atualizados e coisas que a gente já até cansou de buscar. De lutar, né? Eles estão aí fazendo frente. E eu acho isso muito bacana. Eu até, há uns meses atrás, elogiei isso, né, no nosso grupo lá de colegas. E eu trouxe um tempo, um dos primeiros programas, eu trouxe a Sol. Eu achei um bate-papo muito legal, porque ela buscou lá quando começou a profissão, como era, das lutas, Velha né? de guerra também, né, a Sol? E uma história muito bonita, né? Eu superação, até né? me emocionei aqui, ela falando dos colegas que iniciaram.
E são colegas que têm mais de 20 anos, Sim. né? Começaram, não tinha, era contrato, né? Sim, eu sim. entrei já na galera de concurso, já o meu Sim. concurso é de 2007. Eu entrei em 2007. E aí eu assumi em abril de 2008. Por isso que fiz 15 Aliás, anos. eu fiz em 2005 e em 2007. Foi uma coisa assim. Efetivou em 2007. E aí, enfim, eu lembrando, vai vir um dos nossos amigos aqui, dessa atualidade, Muito né? bom. Porque Vou nós ficar falamos ligadinha. lá do passado, da luta, do início da categoria, e nós vamos falar dos desafios Que da eles enfrentam atualidade. agora. E não só, porque o trabalho mudou muito, né? Muito. Então hoje O pessoal tem tudo tablet, né? gente. Tudo Ah. informatizado. E passou aquela época da pranchetinha, né? Já deixa um apelo. Os ACS. O ACE não tem ainda não, viu? Ah, não tem ainda não? Fica aí a sugestão. Os Não, ACS ainda ACE não. Ah, não sabia. Só os ACS que tiveram. recebeu os tablets e tal. Então, o nosso serviço Então, já também dá fica para a fazer. dica Já fica a aí, dica aí, ó. Né? Pra parte E de somos tão gestão. pouquinhos, né? ACS somos menos do que os ACS. Menos de e fato. é necessário o Sim. concurso público, né? Que Urgente. já diga-se de passagem que já Estaria está aí pra sair, organizado né? para finalizar a organização esse ano e ser aberto E ano eu que falo vem. para todo mundo, façam. Eu falo principalmente para a nova geração, para os Façam. filhos. Façam porque o município está crescendo e a gente sabe até quando isso vai continuar, né? Então faça, venha ser servidor público da luta. Da luta, da informação e que busca o conhecimento. É isso. E daí, voltando aqui para o nosso bate-papo, você falou aí, entre tantas coisas, eu lembrei de uma situação. A zoonose sempre foi vista como abrigo, né? E você já deixou aí bem claro que não é abrigo. É uma unidade onde trata-se as doenças e passa educação e toda essa questão. Vamos um pouquinho para os animais de rua. Você até falou da importância, você falou, não, mas o animal comunitário tem sua importância. Tem. Fala um pouquinho da importância desse animal comunitário e, assim, hoje, diante da situação que a gente tem dos animais comunitários, né, de rua, qual a necessidade do nosso município, como é que seria tratado isso? Por exemplo, um animal comunitário que fica ali, oferece um risco, ou de repente ele está lá totalmente abandonado. Como é que fica isso? Então, É uma voltamos polêmica, lá. né? É uma polêmica muito grande, porque, infelizmente, eu tenho que falar que a lei municipal de 2012 não favorece o nosso município em relação a isso. Porque aí ela fala que é de obrigação da zoonose. Então, o que acontece? A gente, mesmo depois dessa lei, a gente tem outras leis de esfera estaduais e federais, que, obviamente, o município tem a sua, né, própria lei para seguir. Porém, quando eu falo que os animais comunitários, eles têm as funções dele, é exatamente, por exemplo, eu tenho um cão que defende aquela área, porque cães são territorialistas, Sim. assim como gatos são territorialistas, demarcação de território e tal. Se você tem um animal deste que está causando prejuízo naquela área, então você tem que pegar este animal, fazer o quê? Para não proliferar outra ninhada que ali vai nascer de 10 a 12, 15 filhotes, castrar este animal. E eu não falo castrar também pelo controle populacional, Sim. mas eu falo castrar para este animal que está em ambiente comunitário não sofrer paulada, pedrada, agressões de forma geral. Queimar, que nem eu já vi lixo. os absurdos de queimarem um animal de rua. Viver no frio, no calor excessivo, ter doenças de pele, ter uma leptospirose, que é uma doença zoonótica que a gente pode citar como relevância também. Então, assim, é todo um contexto, na verdade, né? Eu posso mencionar que a gente dará grandes passos no futuro do nosso município e, assim, no nosso país, quando o bem-estar animal for separado de uma unidade de vigilância e zoonoses. Que isso nunca pode acontecer. Porque se você for na Dial em Brasília, você vai ter pouco mais de 12 animais, pouco mais, 12 a 15 animais,
em situação de talvez possíveis investigações de leishmaniose, de raiva, entre outras zoonoses, e estão todos talvez saudáveis para doação. Ali não recebe animal. Por que a zoonose do Valparaíso tem que pegar animal na rua? Por que o telefone de alguém tem que tocar e falar para a pessoa ir lá e buscar tal animal na rua? Lá não é abrigo. Então, parem de confundir uma unidade de vigilância e zoonose com um abrigo. Não temos abrigos públicos e não resolveria ter abrigos públicos porque você tiraria o sofrimento do animal da rua e jogaria em outro lugar para as pessoas não verem. Mas você sabe como é que vai estar a unidade, essa outra unidade? Cuidados. Você sabe se a alimentação vai estar chegando. E quando eu falo de alimentação, Jana, não falo só da ração e da água, não. Porque o animal, ele demanda outros cuidados. Sim. Ele não pode ficar na chuva porque ele vai pegar um resfriado, uma doença respiratória. Sim, ele tem que ser tratado de forma digna, de forma humana, entendeu? Ele tem que ter carinho, amor, atenção. Então, assim, ter um banho. Quantos animais você sabe que vivem na rua que... Gente, não tem condições, né, de dar um banho. E aí, entrando dentro dessa oportunidade, as pessoas que fazem esse trabalho de forma voluntária no nosso município, que são as ONGs, né? Sim. E aí eu posso citar algumas, SOS Pets, Pets Off-Road, entre outras, né? Aqui no Valparaíso. Então, eles pegam esses animais, algumas pessoas fazem lar temporário. Gente, lar temporário é pago, tá? Se você tem intenção de botar um animal num lar temporário, você vai disponibilizar uma verba para poder deixar aquele animal ali. Então, assim, não é só alimento e água. Não. Quando eu falo que a gente precisa de políticas públicas para tirar a metade desses animais de rua, é uma castração, é um lugar com uma estrutura mínima de recebimento desses animais que vá mantê-los ali, entendeu? Então, assim... Ah, mas a gente quer um hospital veterinário no Valparaíso. Desculpe o termo. Mas tem muita Para de loucura. É lindo, a teoria é lindo. Não, mas na prática, a gente precisa fazer um censo animal. Na prática, a gente precisa conscientizar a população dos que vivem aí de cavalo solto e dos próprios carroceiros. Na prática, a gente precisa fazer... Eu sou apaixonada pela Invisa do Rio. Depois, se você tiver oportunidade, eu te mando uns stories deles. Sim, por favor. A Invisa do Rio, que é a vigilância, né, de epidemiológica e sanitária do Rio de Janeiro, eles têm microchipagem de animal. Olha que sonho! Você saber de onde é o animal, você ter ali uma identificação, se ele está com a vacina em dia, se ele está com vermífugo. Então, assim... A gente tá engateando. É algo lá na frente. Muito na frente. Muito na frente. Mas como eu mencionei, vamos plantar tâmaras. Né? Para as futuras gerações. O pontapé inicial foi dado. Então, assim, é do zero, amiga. É do zero. Sim. Eu só peço que parem de botar animais nas zoonoses. Porque lá, se vocês forem lá, vocês vão ver. E nas ruas, né? Vocês vão ver. Vocês vão ver o que eu tô falando. Tem um tempo. A gente conseguiu que eu não vou lá. A gente conseguiu. Na verdade, eu nunca te visitei lá, né? Não teve oportunidade. Mas vi seu trabalho. Você sabe me responder? Eu vi que vocês trabalharam muito a questão da adoção. Para tirar esses animais lá do centro, né? E você sabe me falar em números, quantos animais vocês disponibilizaram e que foram adotados entre cães e gatos? Eu sei alguns números, porque antes mesmo... Porque eu vi que teve muitas campanhas de adoção. É uma das maiores, eu acredito que nesse último ano, porque com o fechamento do abrigo clandestino da Dona Maria de Fátima, de um lar temporário, qual as pessoas pagavam para que os animais ficassem lá sofrendo. Era pago? Era pago. Muitas pessoas, inclusive, mandavam dinheiro de fora. Sim, eu conheço pessoas que faziam doação. E ali ela falava que tinha um cuidado, mas humanamente, gente, para uma senhora de 70 anos, é impossível cuidar de 369 animais. Eu não a conhecia, eu sabia que existia, assim, da fala, né, da divulgação, mas 2 fatores, eu não sabia da idade dela e eu não sabia que era pago. Exatamente. Então, isso gera uma briga judicial ao longo de 12 anos no nosso município.
e a Dona Maria de Fátima é uma senhora, então tem que deixar claro que ela é uma pessoa idosa, né? Então, assim, tem alguns problemas psíquicos ao qual a família deve procurar ajuda, a assistência social está aí para isso, entre os outros assistências, sim, né? A gente sabe que ela teve uma perda porque questão emocional, a pessoa se apega, você sim, foi pegando um, foi pegando outro, foi pegando... Então, assim, você sabe do emocional que é sim, você pegar um animal e tal. Mas naquela ocasião, ela não tinha condições, eu tô falando humanas, de cuidar daquela quantidade de animais. E ali, muita gente bateu muito em cima de mim na época, e eu lembro até hoje, eu dei várias entrevistas para DFTV, para outras redes de televisão, e eles achavam que eu é quem estava lá em frente à zoonose cometendo os maus tratos, sem saber como esses animais chegaram lá. Então agora, como médica veterinária falando, os animais, 90% deles chegaram em estado de caquexia, que são extremamente desidratados. Tinha animal que cometia canibalismo, gente, com outros. Então, assim, foi uma situação muito difícil. Eu chego a arrepio. Porque eu lembro do que a gente passou, dia e noite tentando salvar aqueles animais, recebi muita ajuda de fora. Deixo meu muito obrigado aqui para Vanessa Negrini, hoje assume uma pasta do Ministério do Meio Ambiente, então com as, né, Marina Silva. Deixo meu muito obrigado a doutora Ana Paula, a BDF, foram os apoios que eu tive, o pessoal da UNB, vários veterinários vieram de fora e me ajudaram bastante num dia de ação social. Em números, eu sei que quando eu sair das zoonoses, tinha ficado, em média, 30 gatos e pouco mais de 60 cães. Essa foi a quantidade de animais que, quando eu saí, estavam na zoonose. Não sei como está lá hoje, mas eu acredito que os animais que vão chegando são colocados para adoção, para que não acumule lá, porque, gente, porque não tem abrigo. Estrutura, não tem abrigo. Ah, mas construir um pedaço lá com a verba do meio ambiente, eu não vou entrar nesse quesito. A obra não está terminada. Vão lá e vocês vão ver do que eu estou falando. Sim, né? Daí eu já quero te agradecer, parece que o tempo é muito, mas voou. A gente não entrou em todas as demandas, já deixo aqui o pedido para a próxima oportunidade, claro, para aprofundarmos em saúde única. Opa. E quero aqui agradecer todos os nossos amigos, todas as pessoas que nos acompanharam e dizer que nos acompanhem, promova a saúde, deixar aqui para dar os últimos agradecimentos, se despedir. E muito obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada, gente, obrigada pela oportunidade, é um prazer estar com pessoas queridas, né? Então, estou à disposição, né? Já deixo claro, novamente, não sou candidata a nada, parem de loucura. Precisar de mim, Jana tem meu contato, pode passar. Agradeço meu marido, que durante esses 10 meses sofreu junto comigo. Minhas sogras, meus pais, minhas filhas, que souberam entender que eu acredito que quando a gente faz o que ama, o trabalho não pode parar. Então não é porque eu não estou mais à frente das zoonoses que eu não vou continuar falando a respeito de saúde única, de saúde pública e entre outros. E muito obrigada pelo seu conhecimento, pela sua amizade e por compartilhar conosco a educação. Muito obrigada a você, muito obrigada a todos e uma boa noite. Beijinhos.